Olá, Parauapebas, salve, salve, mais uma sexta-feira e mais um Podcastro no ar. E hoje a gente vai estar falando de saúde bucal, de harmonização facial, a gente vai estar falando de internet, de social media, a gente vai estar falando de muita coisa, porque hoje eu tenho o privilégio de receber aqui no estúdio do Podcastro nosso querido Jonathan Marcondes, camarada que tem alguns seguidores da internet. São mais de 2 milhões de seguidores. Tem um trabalho de 16 anos voltados para a área da odontologia aqui em Parauapebas. Que satisfação, que honra te receber aqui. Ô Lércio, muito obrigado. Eu fico muito feliz. Quando você fez o convite, eu fiquei feliz demais. Até comentei com a Rebeca, falei, pô, te conheço desde, como você falou, você foi o primeiro cara que, acho que abriu as portas aqui na cidade para a gente ter essa visão de marketing, da necessidade do marketing. Ali, início de 2008, quando a gente começou a engatinhar a clínica. Lembro de você na Arara Azul, ainda você que foi um dos caras que, na época, a gente tinha o Ararinha Kids, não sei se você sabe. Arara Kids. Foi, aquilo eu lembro até hoje, assim, que foi o maior retorno que a gente teve num marketing de rádio, bacana. Foi naquela época. Eu falei assim, o retorno foi, sei lá, 3 vezes o esperado. E eu tava com uma agonia, digamos assim, numa esperança de bater um papo contigo. Algumas vezes o pessoal da Rádio Arara Azul me chamava porque agora eu tô no Rádio Câmara, né? Me chamava para tirar as férias do Elson Brito, né? No Alerta 96. Aí o Jonathan tem uma participação lá, toda quarta. Toda quarta-feira. Eu falei, pô, agora ele vem aqui. Aí ele dá um imprevisto e não rolava. E acabou vindo rolar exatamente aqui nesse projeto pessoal que... Eu parabenizar você, eu acho assim, você é um cara que tem uma visão muito grande da cidade como um todo. Digo assim, tanto política, econômica, parte de marketing, então eu acho que esse espaço aqui merece crescer cada vez mais. Eu acho que você tem muito a crescer e que seja sucesso cada vez mais. Aliás, a gente está na internet, né? Como é que é lidar com a internet? Já se você falar dessa questão da odontologia, se você se descobriu que hoje você é uma referência. A gente, na verdade, foi assim. Aliás, obrigado pelas palavras. Né? Bom. Eu tenho uma admiração muito grande de você mesmo. Isso não é porque eu tô aqui no podcast, não. Foi assim, a gente começou o consultório e no início a internet ainda estava engatinhando ali, 2007, 2008. Então o início do marketing da clínica era vinculado ao quê? Panfleto, a rádio no início, tinha a TV liberal, então a gente colocava alguns VTs ali na TV, mas o que a gente foi, à medida que os anos foram passando, a gente começou a perceber, por exemplo, televisão. A maior parte do pessoal não via TV local, né? Hoje voltou com os programas locais, sim, você tem uma fortalecida. Mas o pessoal tinha antena parabólica, TV a cabo, então você não parava ali para ver o jornal local e ver a tua propaganda ali. Mas naquela época estava funcionando. E a rádio, eu acho que sim, é um meio de comunicação que vem, até hoje funciona muito bem. Mas aí foi começando a surgir a internet. Então o Facebook a gente começou, acho que o Facebook veio primeiro. Começou ali, criou uma página do consultório, foi divulgando os trabalhos. Aí quando entrou o Instagram, a gente migrou para lá, eu falei, não, vamos começar a trabalhar, vamos mostrar o nosso dia a dia. Né? Me espelhei em alguns colegas principalmente de São Paulo, que tem algumas referências na odontologia, eu falei, não, esse cara tá dando certo, vou tentar criar aqui. Só que à medida que você se expõe, você também vira vidraça de pedrada. Né? Então assim, foi muito criticado. Tive muito problema na época com o conselho de odontologia. Por quê? O que aconteceu, Lércio? Quando a gente começou a trabalhar forte na internet, então ali 2012, 2013, 2014, 2015 veio aquele boom da harmonização, que depois nós vamos conversar. Uhum. E o CRO, o Conselho de Odontologia, ele tem algumas normas, né? Então você não podia postar caso na internet, um antes, um depois. Mas a gente tinha... Não podia, exatamente. Hoje já pode. Uhum. E aí eu fazia parte da SBOE, que é a Sociedade Brasileira de Odontologia Estética, e desde lá o Dr. Dixon, que é de Natal, ele vinha brigando. Ele falou, não, a gente vai conseguir autorizar, porque ele falou, hoje o marketing, a internet crescendo, não tem como o dentista não mostrar, porque se eu não mostro o que eu faço, como que um cliente vai chegar até mim? Depois tinha autorização... então assim, o boca a boca... usuários ali. Exatamente, então você tem autorização do paciente, tudo. E aí o boca a boca funciona, aí é a melhor propaganda, é óbvio. Se o paciente gosta do teu tratamento, ele vai te indicar várias pessoas. Mas muitas vezes o alcance que você chega não é muito legal. E aí conseguimos, aí foi ali.
tive problema, denúncia, aí você tem que ir lá em Belém, responde, processo, porque tá postando que não pode. Tá enchendo de saco. Tá enchendo de saco. E assim, era a norma do conselho, até que, enfim, o presidente do Conselho Federal aí fez a mudança e liberou antes e depois. Aí só que aí veio um segundo problema, isso criou uma confusão com as outras entidades, com médico, com outras áreas que não podem, médico ainda não pode, por exemplo, você não pode postar um antes e depois em rede, né, social. A gente pode, hoje tranquilamente você pode postar um antes e depois de qualquer caso que você fizer, sem ter problema nenhum. Mas aí essa parte do início assim foi muito batalhado, posso dizer, porque a gente era muito restrito a tudo aqui na cidade, então assim, internet na época era muito difícil. Tinha esse problema com o CRO, mas a gente foi lá confiando que o negócio ia funcionar, então vamos botar a cara a tapa. Até quando teve a eleição do CRO de 2000, nós estamos em 2023, não vou lembrar se foi de 2018, a gente ajudou muito na época o Sandro, que foi eleito, porque ele era um dos caras que vinha com essa visão diferente. Porque muito dentista falava assim, não, mas se o cara posta, isso tá atrapalhando outro colega. Não, pelo contrário. O que a gente vê hoje em dia, assim, você mostra o que a odontologia pode proporcionar. Não necessariamente o paciente vai vir para mim, mas ele vai procurar um dentista porque ele viu um caso e ele vai, o senhor trabalha com isso aqui também? Então não é uma maneira assim de você prejudicar o colega. Na verdade, você está favorecendo a classe como todo, né? Porque a gente pega pacientes, por exemplo, com tratamentos, como teve um caso de uma senhora, ela tinha manchas na gengiva. Tem um tratamento chamado peeling gengival. Não é muito falado hoje em dia. Mas tem pessoas que se incomodam porque a gengiva dela começa a ficar escurecida, né? Então é natural em pessoas de pele negra, mas tem pessoas que se incomodam mais porque a quantidade de produção de melanina ali naquela região escurece a gengiva. E aí é um procedimento que a gente faz, mas que não é tão divulgado. E eu coloquei um caso na internet, assim, e foi um dos casos que mais repercutiu. Aí, porque assim, o pessoal perguntava, mas tem tratamento? Tem, e é um tratamento simples. Basicamente, você raspa a gengiva. Você dá uma descamadinha na gengiva do paciente e resolveu o problema. Então, eu acho que nesses pontos a internet ajuda muito. Mas tem contrapartida que eu te falei. Você começa a virar, em alguns momentos você leva pedradas. Muitas vezes você acaba sendo sempre avaliado, então tudo que você posta vigiado o tempo todo. Hoje eu não me incomodo com isso, mas assim, há muito tempo atrás, assim, você postava um caso, o colega não ia lá curtir o teu caso, ele ia achar um defeito no caso e pôr no comentário, não, mas por que não fez assim? Não, poxa, levanta o teu amigo, pô, caso bacana. Se você vê que tem alguma coisa, chama o cara e fala, da próxima vez melhora, corrige isso daqui, porque talvez não tá 100%. Mas não você ir lá e detonar, né? E cada caso é um caso. Cada caso é um caso, exatamente. Cada paciente tem uma reação diferente. E hoje, quando eu estava atendendo uma paciente, ela fez um tratamento no Nordeste. Até eu conversei com o dentista dela. E ela fez 2 implantes. E 2 implantes do caso dela, eles tiveram que ficar mais para frente por causa do osso. Ela tinha pouco osso, então ele teve que posicionar dessa maneira. Então é muito fácil eu chegar para a paciente e falar assim, pô, ele fez o tratamento errado. O implante não é nessa posição, mas eu não sei em que circunstâncias chegou, como que era o tratamento dela, se ela tinha osso ou não tinha, se ele teve que colocar daquela maneira porque não tinha outra opção. Então assim, o que eu vejo que falta um pouquinho só, já abrangendo, né, a minha área, muitas vezes esse corporativismo da classe odontológica. É ruim isso. A gente tem um grupo bacana de dentistas na cidade e muita gente de formação de altíssima qualidade, mas existe certas pessoas que aquela pessoa assim que ela te olha para te achar o defeito, né? O que eu falo hoje, eu quase assim da cidade eu nem olho o trabalho do colega. Se eu vou olhar assim é porque me chamou a atenção, eu vou lá elogiar. Mas é difícil você não vai sair na internet para olhar o trabalho para falar, pô, o cara, né? Porque o cara postou isso. Não, eu quero ir lá aprender, ou ver com o cara. Por exemplo, a gente pega em São Paulo Rafael Puglisi, Vioto, que viraram os mundiais, né, como referência odontológica. Você vai lá para ver o que o cara tá fazendo, para você se espelhar, para você trazer coisas novas. E o mais engraçado é que muita gente que me criticou na época de o dentista marqueteiro, hoje faz exatamente a mesma coisa, só que com 3 anos de
De atraso. De atraso. Né? Como foi quando a gente começou... pegar o bonde, né? O bonde, como foi quando a gente começou com outdoor também, o pessoal criticou. Hoje você vê, eu até brinco, né? O pessoal, o Cardoso que me acompanha há muitos anos, hoje você pega, você pensar aí, vamos pensar curto tempo, 4, 5 anos atrás, se via outdoor de médico na cidade... Não lembro. Você não tinha outdoor. Hoje você tem... Aliás, na área de estética, hoje você anda aqui em Paraná. Essa PA 275 aí tá cheia, né? Tá cheio. Médico tem outdoor hoje. Então, cardiologista, urologista, tudo. Aliás, me permite entrar no... Talvez seja até bobagem que eu vou entrar aqui contigo, mas eu tô com esse negócio na cabeça faz tempo. É errado eu chamar um odontólogo de médico, embora seja uma atuação de área de medicina? E por que essa diferença? Na verdade, assim, em Portugal... é chamado de médico dentista, ou médico odontólogo, né? Tem até um projeto de lei para mudar a nomenclatura para tentar ser médico dentista, alguma coisa vinculada assim. Mas a gente considera-se errado, principalmente que a classe médica não gosta, né? Querendo ou não, claro, eles têm uma área de abrangência maior de atuação do que a gente, mas aí ficou assim, cirurgião dentista ou odontólogo, por exemplo, né? Mas a gente não pode usar o termo médico, não. Aí tá errado. Mas tem... Por causa do currículo, do estudo... Exatamente. Por isso a gente trabalha também com anestesia. Tem muita similaridade tem. Atuação, mas na base do estudo não necessariamente. Não necessariamente, exatamente. Parece que algo que mais próximo seria a enfermagem. Em termos hoje tem a biomedicina também. A biomedicina também, porque a biomedicina, ele pode trabalhar o corpo todo, né? Hoje, por exemplo, quem trabalha com estética, por exemplo, nós, dentistas que trabalhamos com harmonização, nosso vínculo é início do couro cabeludo até o ocioide, que seria aqui no meio do pescoço. Esse é o nosso limite. E aqui a gente só pode ir até essa partezinha da orelha chamada tragos. Então, por exemplo, dentista não pode mexer com a orelha. Apesar de que muitos colegas às vezes fazem a orelha de abano e tal, mas ainda não está 100% regularizado o tratamento. Já o biomédico, qual é a vantagem dele? Se o biomédico quiser aumentar o bumbum de uma paciente, que hoje é moda, aí o biomédico ele tem liberação para fazer. Aliás, a moda mundial, bumbum brasileiro, né? Então, hoje assim, a maior parte dos médicos tem investido muito. Aqui no Parapé, você vê, tem vários trabalhando com enxerto, com preenchimento de bumbum. Então o biomédico tem essa vantagem, ele pode. A nossa área travou ali. Só um minutinho. João, tem jeito, viu, João? Se quiser fazer, tem mercado aberto já aí, tem muitos especialistas na área. Tem demais, porque na cidade tem muito. Eu tava buscando algumas curiosidades e eu tava até conversando com minha parceira Rânia Moras, né, da área de comunicação. Eu não sei se era em Portugal também, os boticários trabalhavam também com odontologia, e eu fui buscar mais lá atrás, barbeiro. Sim. Trabalhava com... O dentista começou ali, né? Os precursores, na verdade, da odontologia foram os que chamava barbeiro cirurgião, ou que doideira. Imagina você ir hoje no salão para cortar o cabelo, não, aproveita aqui. Já arranca o dente. Arranca um dente e tal. Porque parece que os médicos não queriam mexer na boca. Não queriam mexer na boca dos pacientes. Então começou a... doideira os barbeiros são os precursores ali. E assim surgiram muitos práticos, né? O dentista prático. Aqui, até um tempo atrás, existia muito dentista prático, inclusive aqui dentro da Cidade Nova tinha consultórios, vamos dizer assim. Eu lembro de uma UAN ali, né? Consultório, vamos dizer assim, né? Ilegal por não ter a formação, mas que criou família, construiu vida sendo dentista prático. Bom, agora voltando a falar exatamente da área que você atua, Jonathan, a gente não pode mais falar apenas de saúde bucal, apenas de tratamento odontológico. Tem uma gama de serviços hoje que são oferecidos por consultórios iguais ao teu, que trata inclusive de harmonização facial. Cara como eu, que tem muita ruga aqui, olho baixo, tem jeito. A odontologia, na verdade, assim, a harmonização aí começou... Pelo menos nós trouxemos ela para cá. Isso eu posso dizer sem... Você foi o pioneiro disso? Nós somos o pioneiro aqui. A gente iniciou, Laércio, em 2013, a área de harmonização aqui. Então, assim que chegou praticamente. Assim que chegou. Muita gente não sabe, mas assim, em 2013 a gente estava ali garimpando. Então, fazendo curso onde podia, para trazer quando começou o Botox, os primeiros preenchimentos. Aí foi evoluindo, veio a bichectomia. Mas hoje a odontologia, ela dá para
o profissional que se especializa, ou agora a gente tem 2 faculdades aqui na cidade, que, né, já isso também ajuda muito a levar, vamos dizer assim, a profissão para um outro nível. Você oferece uma gama tão gigantesca hoje de procedimentos que assim, você fica... Se você vê a quantidade de especialidades que tem registradas hoje, porque antigamente a gente se preocupava assim, canal, dentista do clareamento ou dentista que faz dentadura. Né? Hoje você vai desde de um dentista que vai trabalhar, por exemplo, com criança, inclusive crianças especiais, que hoje tem odontopediatras especialistas em crianças com autismo ou algum tipo de deficiência física, até o cara que praticamente só tem o consultório para harmonização. A gente tem colegas, por exemplo, em Brasília e Palmas, que trabalham hoje só com harmonização, não faz outra área da odontologia. Ela, vamos dizer assim, especializou naquilo e a vida dela é só harmonização. Aqui, se eu estiver errado, você me corrija, que virou meio que modinho, os camaradas colocaram as lentes. As lentes aí de contato. Lentes. Muito, Laércio. A gente vem fazendo lente desde 2011 para 2012. A gente fez vários casos aqui na cidade já. Hoje, assim, caiu um pouco a questão de pôr por moda e põe mais por ou necessidade estética, por exemplo. Eu tenho um dente que é muito amarelo, fiz vários clareamentos, não tive resultado. Então a lente é uma boa opção. Salva, assim, uma boa indicação. Eu tenho espaçamento. O espaçamento, o seu caso que a lente ia ficar show de bola. Porque a gente consegue fechar o espaço. Até hoje a lente foi pro olho, né? Porque eu tinha zoiudo, né? No olho não tem jeito. Mas na boca, começar a lente, que com a lente a gente consegue mudar a cor, tamanho, formato. E o mais importante, já falando em lente, é que assim, até um tempo atrás o pessoal estava muito preocupado. Mas desgasta demais o dente. Era isso que eu ia te perguntar. Qual o problema e qual a solução? Isso, então vamos lá. A lente de contato, a lente em si, ela tem o mínimo desgaste possível. Então, assim, o que acontece? A gente trabalha, por exemplo, com magnificação. Então, tem lupa de aumento, você vê o dente numa proporção maior. Mas o desgaste, Laércio, ele é abaixo de 0,5 milímetros. Então, é menos de meio milímetro. O que eu preciso? Eu não posso chegar e colocar uma camada em cima do meu dente. Simplesmente colar uma porcelana. Eu vou ter um dente grosso, sem acabamento e que vai gerar problema na gengiva, infiltração. E vai ficar feio também. E vai ficar feio. Então a lente, ela precisa, o dente natural, ele precisa ter uma delimitação, porque essa lente, além de colada, ela tem que ser encaixada. Aí ela vai ter um resultado bom. Por isso que se fala desgaste, mas na verdade sim, é mais uma adequação do dente. O problema é que surgiram via internet casos, por exemplo, do Kevinho. O Kevinho foi fazer em São Paulo tratamento e tirou os dentes que ele tinha. Só que o dele já não era nem lente, era o que a gente chama de coroa. A coroa é quando eu tenho um dente que por algum motivo eu fiz canal, fraturou, teve que colocar um pino, então o dente fica fino. Não tinha mais suporte, e é como se eu faço uma capa, como o microfone aqui, ele tem essa capinha. Então eu envolvo a região toda do dente, então é uma coroa. Só que se eu tirar, o microfone tá fino, o dente estaria fino. Entendi. Só que como a lente popularizou o nome lente, o paciente entende que tudo que é porcelana é lente. Aí falou, meu Deus, mas se for pro meu dente ficar daquele jeito, eu não vou pôr. Então hoje assim, a maior dúvida do paciente quando chega no consultório para ver sobre lente é isso. A primeira pergunta é, eu posso ver algum caso que o senhor fez o antes e o depois do desgaste? Aí a gente tem vários casos para projetar na TV para mostrar que o desgaste é o mínimo possível. Né? Diferente de uma prótese fixa, de uma coroa. E aí a questão que você falou de benefícios e tal, o que é importante? A lente é um procedimento que eu posso dizer que é irreversível. Uma vez colocado uma lente, o paciente vai ter que usar a lente sempre. Não tem como eu simplesmente falar assim, não, agora eu não quero mais, eu vou tirar e pronto. Porque vai ter aquele acabamento que foi feito no dente. Então, o paciente tem que estar ciente assim, é um momento que ele vai decidir por um tratamento que vai trazer uma estética bem alta, porém, ele tem que estar ciente de que ele vai ter que cuidar, tem que ter manutenção. Aí ele vai ter a troca periódica. Não, na verdade sim, a lente a gente tem uma previsão de 12 a 15 anos por uma necessidade de troca, se for necessário. Então o paciente que tem uma higiene certinha, uso do fio dental, escovação, acompanhamento cada 6 meses e cuidados, com alguns cuidados da alimentação, ele vai ter uma longevidade podendo passar. Eu não tenho casos desse tanto acima de 15 anos. Mas, por exemplo, o Dixon que eu citei de Natal, ele tem acompanhamento de caso com lente de 28 anos. Então, para você entender assim também, a lente não é uma coisa assim nova.
é porque popularizou o nome lente de contato por ela ser fina, que antigamente se chamava faceta. Mas tem na nomenclatura, na literatura, desde 1988, descrito já caso de faceta. Então, assim, o pessoal joga como uma novidade. Não, isso aí já existe na odontologia há muitos anos. Só que aí foi assim, claro, evoluindo o material, evoluindo a técnica. Hoje a gente consegue fazer dentes, por exemplo, muito naturais. Antigamente se olhava... Os valores também, imagino que devem ter entrado mais dentro da realidade. Dentro da realidade, exatamente. E aí hoje você vê um paciente com lente, muitas vezes você não identifica. Antigamente você olhava de longe e falava, não, aquele cara... O cara tava na balada à noite com uma luz de boate, só aparecia o dente do cara lá. Hoje já se consegue fazer uma translucidez que seja próximo do dente natural, então... Mas esse não é o serviço mais procurado. Hoje, na minha parte, vamos dizer assim, lá dentro do consultório é um dos que eu mais faço, Larson, é lente e implante. A harmonização hoje, ela não é o meu carro-chefe. Porque como eu foquei mais nessa parte da reabilitação oral, e aí eu fui pro lado da especialização de implantodontia, então eu faço muita lente, implante, faço harmonização. Mas agora aos pouquinhos a Rebeca deve voltar, depois de um tempo em stand-by, aí ela volta para assumir essa parte da harmonização. A gente estava conversando antes de começar o nosso podcast aqui, você falou que tinha 5 consultórios, hoje você está com 3. Nós somos 3, somos 3 consultórios. Nós somos, na verdade, nós somos em 4 dentistas. Né? São 3 consultórios, mas nós temos um dentista que é o Alisson, que ele é de Araguaína, então ele fica 5 dias por mês aqui. Ele está com a gente desde o início, o Alisson está desde 2009 conosco, que faz a parte de aparelho. E aí direto na clínica sou eu, a Gabriela, que é filha do seu Marcel, inclusive, que ela é endodontista, e o Roberto, que é de Gurupi, mas também hoje é residente aqui em Parauapebas, que faz parte de clínica geral e também aparelho. Vocês vieram de onde? Porque eu percebi que você não perdeu o sotaque. Nós do Paraná. Eu não tenho aquele sotaque ainda tão puxado. Lá de Pato Branco? É quase lá. Tem os parentes de Pato Branco lá. Aqui de Pato Branco é o Rock Dutra, né? De vez em quando aqui a colega começa a falar, o pessoal de Pato Branco. Tem um amigo nosso que é chamado Rodolfo, acho que você conhece também, foi da RBA durante muito tempo. Sim, trabalha com design e tal. Ele é de uma cidadezinha que não é xingamento, tá, pessoal? É o nome da cidade lá. Você já ouviu falar? Borrazópolis. É no Paraná? É? É do Paraná, uma cidadezinha do Paraná. Borrazópolis, pesquisa aí no ele tem o seu sotaquezão. Ele tem também o sotaque, mas já está aqui há muito tempo. O Rodolfo, inclusive, trabalhou na gráfica, com o Sérgio da gráfica, um trabalho muito bacana aí. A gente estava falando dessa questão da internet, dessa questão de promoção e de você ser um cara muito voltado para a área do marketing. Estou vendo que você está com uns cartões aqui. Sim. O que a gente procura, Larissa, é que eu te falei, à medida que você vai criando, as pessoas vão copiando. Mas uma coisa que eu entendi com o passar dos anos é assim, se não te copiarem é porque não está surtindo efeito que você está fazendo. Porque se ninguém... né, é um bom parâmetro. Porque aí a gente vê no mundo inteiro, assim, se não te copiarem por algum motivo é porque realmente você não está fazendo diferença ali no que você está tentando angariar. E o que acontece? Como as informações, e principalmente hoje os trabalhos de divulgação, há uma disputa, há um mercado muito acirrado, né, dentro principalmente da odontologia e da estética, o que a gente vem fazendo? A gente vem sempre tentando dar um passo à frente e criar coisas novas para a gente poder, vamos dizer assim, se manter ali naquela posição que a gente tem de uma visibilidade maior. Então esse ano a gente tinha... dentro da parte de harmonização, um plano que a gente criou que era o plano anual do Botox. Tá? Era um plano assim diferenciado. Então o Botox o paciente faz de 6 em 6 meses. Então o paciente fechava o plano, ele tinha um benefício, parcelamento, desconto e tal. Aí esse ano a gente sentou e a Rebeca, a gente resolveu, então pesquisou e tal, a gente falou, vamos criar o clube do Botox? Aí o que foi essa ideia do clube do Botox? É um clube de benefícios, na verdade. Então o paciente, ele é o paciente da clínica que fechou um tratamento, por exemplo, de harmonização. Então, eu me programei, eu quero fazer o meu botox ou o meu preenchimento labial e eu quero fechar esse plano, então essa anuidade, vamos dizer assim, do clube. Então a gente vai conseguir dividir esse tratamento com um desconto bem legal para o paciente em 12 vezes, que pode ser cartão, boleto, ele pode ir pagando aos pouquinhos.
E além de ele ter o benefício dentro da clínica, porque eu falei, não adianta eu só oferecer um benefício da clínica e eu não tenho um parceiro para eu ter para eu expandir isso. Então ele tem os benefícios nos procedimentos. Então, faço parte do clube do Botox. Então você vai ter desconto na harmonização, qualquer procedimento dentro da clínica, e nos procedimentos normais, limpeza, restauração. Assim como eu vou ter um clube de amigos, empresários que vão oferecer serviços diferenciados. Então a gente conseguiu pegar, hoje eu acho que nós temos uns 25, 26 já empresas parceiras que, vamos dizer assim, sentei com todo mundo, são amigos, e falei, não, bora, vamos, a gente confia, vamos ser parceiros, vamos estar junto. E cada um leva o cliente um para o outro. Isso, porque o que eu acho bacana, Laércio, é assim, é eu ter um amigo, mas eu poder trocar o serviço com ele. Por exemplo, assim, se eu tenho um amigo que lava carro, eu vou lavar carro. Lavar carro dele, eu não vou no concorrente. Sim. Né? Assim como eu espero que se um dia ele precisar de um dentista ou funcionário, ele vai indicar o meu consultório. Então eu sempre pensei nisso. Eu acho que você trabalhar num conjunto, numa comunidade, vamos dizer assim, um ajudando no comércio do outro, todo mundo vai crescer junto. Eu acho que assim, ninguém está no alto todo o tempo, como ninguém está lá embaixo. Então acho assim, você estender a mão e poder todo mundo trabalhar junto. Então nós conseguimos lojas de roupa masculina, grandes lojas da cidade. Você pode citar. Então eu não sei se eu vou conseguir lembrar todos os parceiros, mas eu já peguei a colinha aqui. Mas então nós temos a Porto Sole, que é de roupa masculina. Nós temos o Fabiano Acessórios, para acessórios de carro. A Garagem 86 do Bruno, para lavagem estética de carro. Já levei meu carro com o Bruno. Capricha demais. A Top Mais, do meu amigo Cardoso, parte de marketing. Então, quem precisar, a empresa que precisa, fazendo parte do clube do Botox, você tem lá. Aliás, vou até chamar o Cardoso depois para a gente vir bater um papo aqui sobre essa questão de investimento em publicidade, mídias sociais, social media. Tem muita gente, inclusive, só abrindo parênteses no teu leque, quando você aproveita para pesquisar aí, tem muita gente que precisa divulgar mais na internet e às vezes não sabe os caminhos, né? Porque às vezes o cara pega e gasta grana pra caramba em veículos tradicionais, às vezes não tem um retorno que ele deseja, às vezes não atinge o público. Aconteceu essa semana com uma amiga da gente, inclusive, que ela falou, Jonathan, me passa alguém aí. Eu falei, não, né, o Cardoso, falei pra eu conversar, que ela fez um impulsionamento no Instagram sozinha, sem orientação, mas as propagandas foram pro Rio de Janeiro. Olha aí. Aí ela falou, tá vindo tudo 021. Aí eu falei, e ela falou, não tô conseguindo ver nada. Eu falei, mas não, então cancela isso, né? Vamos fazer, porque hoje você consegue, lá, até o ponto, essa parte a gente tem uma equipe ali, o Cardoso, tem o Cauã que faz. Você consegue, por exemplo, eu quero fazer uma propaganda específica para um público. Por exemplo, mulher, vou fazer uma propaganda de Botox. Então eu quero pegar mulheres na faixa de 25 a 40 anos que gostam de tal marca. O Instagram, você coloca até a marca preferida dela, você consegue limitar a pessoa. Ou o bairro da cidade. Dependendo do bairro? Dependendo do bairro, região. Então, assim, facilita muito. Você consegue chegar no teu público. Falando nisso, você não atende só gente aqui de Parauapebas, né? A gente atende bastante gente fora. Região, principalmente Canaã, Marabá, muita gente vem, Curionópolis. A gente tem pacientes que vieram de fora também, às vezes pessoal daqui que está morando fora. Então a gente já atendeu o pessoal aí que mora na Suíça. Há pouco tempo agora até a Rafaela, que eu acredito que ela vai assistir, que está na Inglaterra. Então tem um pessoal que vem de algumas cidades aí, vem de longe, confia na gente. E vem referendado também por indicação. A própria turma que já fez o tratamento aqui, vou lá em Parauapebas. É o que eu falo, o boca a boca nunca deixou de ser a melhor propaganda. Você pode fazer o maior investimento em marketing, mas o boca a boca é o paciente que já chega ganho no teu consultório. É o credenciado. Exatamente. Né? O cara já vem falando, eu fui lá com o Dr. Jonathan, ele me tratou assim e tal. Assim mesmo, como é para derrubar. Quando é pra derrubar também. Quando ele gosta, ele vai falar pra um. Se ele não gosta, ele vai falar pra 5. É sempre assim. E como acontece casos, essa semana passada a gente teve um casal, a Margarete e seu Raimundo, moraram muitos anos aqui, ela foi diretora de escola, e eles foram embora pro Rio Grande do Sul, se aposentaram. Mas eles vieram de lá pra cá só pra fazer a manutenção do tratamento deles. Então, assim, eu fiquei tão lisonjeado, aí ganhei vinho, eu falei, aí vem do Rio Grande do Sul, só vem coisa boa, né? Aí ganhei vinho, coisa, falei, é tão bom, porque aí você vê que, assim, vale a pena essa odontologia que você faz, porque muita gente brincava, né? A história do dentista marqueteiro. Cara, ninguém trabalha para você não ganhar.
né? Você se Ninguém formou, não você visa retorno, né? Exatamente. Então, assim, dizer, mas ele visa lucro. Gente, qualquer comércio, isso É a valorização do teu trabalho. você trabalha para ter uma vida bacana, você poder dar para suas filhas, para seus filhos, para seu pai, para sua mãe, ajuda que sempre que for possível. Então, assim, não é porque você faz um marketing que você só pensa em dinheiro, de maneira alguma. Eu trabalho por amor à profissão que eu tenho. Não tem nada melhor que eu terminar um tratamento do paciente lá e me dar um abraço, ou vamos lá, vamos abrir uma cerveja junto. Não tem coisa melhor. Mas todo mundo precisa receber por isso, né? É para isso que você para isso que trabalho, serve né? o trabalho. Então, quando criticaram muito, na época, eu até brinco, os que mais criticaram foram os que fizeram exatamente as mesmas coisas. Então, assim, falei, tá tudo bem, né? Tá fazendo lá também agora, e agora ele vai deixar de amar a profissão? Não. Né? Então, assim, vamos dizer assim, você acaba aprendendo, que eu falei, conviver com críticas também. É o que eu falo. Desde a primeira vez que a gente posta o primeiro caso, você já está ciente de que a partir do momento que você se expõe nos teus tratamentos, você tem que ter confiança no que você está fazendo. Porque vai vir coisa boa, vai vir coisa Olha boa. ver se eles vão copiar também essa que você estava falando do clube. Até uma amiga, Botox. Clube do Botox, uma amiga minha até falou, Jonathan, assim que tiver funcionando, tiver lançado, eu falei, tô esperando, mas que mude o nome. Faz tempo, não? Não, tá meio que em primeira mão aqui, na verdade. Faz um spoiler. É quase um spoiler, né? Porque a gente faz o quê? Uma semana que a gente começou a ideia, E olha, tá em primeira mão aqui pra vocês os primeiros cartões chegando já dos pacientes. Você quer continuar a falar o nome dos pacientes? Isso, tô falando rapidinho aqui que eu peguei. Fica à vontade. É o Flávio, da Barbearia Vision também, que é parceirão Aonde que é? há Na muitos 14? anos. Não, o Flávio saiu da 14, ele tá bem no meio ali na... Rio de Janeiro? Não, naqueles quiosquinhos ali de frente pra Morenta. No meio ali da via. Aqui na no estacionamento. 5 aqui? Isso. Tá, ok. O Flávio. Aí o Cardoso, nós já falamos. O doutor Mariel, que é amigão meu, que é médico. É parente do Marcel também? Não. Não, mas... Eles viram, né? Acho que o Mariel... ele. que o Não conheço ele pessoalmente, mas... o Mariel, ele montou a clínica... ele montou a clínica Curare. Foi um dos caras que muito ajudou na época daquela situação que eu comentei da Rebeca. Foi um cara assim... E tem uma história muito engraçada com o Mariel. Ele foi o meu primeiro paciente aqui na cidade. Nós ficamos amigos. Ele fazia tratamento, na época, médico. E ele tinha o que, 17 para 18 anos, e ele ligou. Eu lembro que a gente estava tão ansioso para abrir a clínica, então a gente abriu a clínica no dia 27 de dezembro de 2007, que era final de ano ali, mas ficou pronto, a gente teve uns problemas, demorou, abrimos a clínica. Foi a primeira ligação, foi dele, e ele apareceu de manhã, às 8 horas da manhã, lá para fazer o primeiro tratamento. E eu até brinco, falei, pô, foi o meu primeiro paciente até hoje é amigo, hoje é médico. É médico. Aliás, é um camarada que tem um respeito muito grande da galera da imprensa aí, né, Pezão? Sim, eu não sei se eu acho que ele é o atual presidente da Associação dos Médicos aqui de Carajás, acho que é a AMC, Associação dos Médicos, alguma coisa assim. Da Então, AMC, né? E ele é um cara, assim, sensacional. O pessoal fala muito bem dele. O Mariel é um cara... Aí tem a Elidiane, que é da Alice M. Joias. Aí o Fabiano Acessórios, a Gleice Medeiros, cerimonialista. E da área de marketing. Da área de marketing. O pessoal da Identidade, a Cláudia, parceira há anos aí. O Jean da Solo Móveis. Fala que tem a Porto Sólido da Renata. O Jean é Solo Móveis, que é imobiliária, que é o esposo da Cláudia. Uhum. O João Santos, fotógrafo, amigão da gente. Top também. O João é sensacional. O Joãozinho Store. A Lara e o Diego da Surubins, não sei se você gosta de pescar. Eu não conheço o Joãozinho História, mas eu conheço o pai dele, né? O Batman, o pai dele. É o pai da esposa dele. Pai da esposa, é sogro dele. O Batman, que é lá do Paraná também. É lá do Paraná. Gente boa demais. Gosta de uma pescaria, o Batman é gente boa. Aí a Lara e o Diego da Surubim, de caça e pesca. Olha aí. A Nayara, da Nalô, esposa do Fabinho, lá do Tage. O Pablo da Só Peças. Johnny Despachante. Quem mais aqui? A Silvana, que vende perfumes. Simone, que é parceira nossa de esteticista, que faz drenagem nos nossos pacientes. Aí. O Eberson, que é da Webserve, que trabalha com reparo, reforma na cidade, um cara muito bacana. A Clara, da Clara Rosa Doceria, quem nunca provou o bolo dela, prove, porque é irresistível os doces dela. Do Parque dos Carajás, né? Agora ela tá lá naquele posto da W Torre. Ela montou a confeitaria.
Top. Assim, fenomenal. A Valéria Raso, que é maquiadora. A Sara, da Rico Móveis, também uma pessoa muito bacana. A Lane Carreira, nutricionista. Quem mais que tá faltando aqui? Deixa eu só ver. Olha, nutricionista, abriu parênteses, é uma profissão que tá todo mundo hoje querendo. Quase que uma nutricionista é personal, né? Os camaradas, não, rapaz, eu tenho uma nutricionista. Quem é a tua nutricionista, Lécia? Anda muito esbelto. Aí eu falei, rapaz, por enquanto é a diabetes. Tô só cuidando da bichinha aqui. Ela fez eu perder uns pesos. Dos primeiros, acho que sintomas, né? É perda de peso, né? Quando você descobre. O meu pai é diabético tipo 2 e eu sofro em casa porque tem a Rebeca como tipo 1, que eu te contei a história, que aí eu sei o quanto é ruim. Diabético é aquela... Você tá lá em cima, depois você tá lá embaixo, aquele equilíbrio é difícil de seguir. Bom, você é um camarada que tem 3 mulheres que mandam na tua vida diretamente aí. A esposa e mais 2 mulheres. A gente está no mês das mulheres, né? Anteontem, quarta-feira, foi aí dia 8, Dia Internacional da Mulher. Você, dentro dessa questão do marketing, você direciona também as datas comemorativas? Muito, a gente procura, principalmente assim, então, o mês da mulher eu acho que é um dos principais, né? É claro que direcionado, o que a mulher procura mais? Estética. Então, o foco, por exemplo, nessa semana que passou do mês da mulher, harmonização, não tem jeito. Botox e preenchimento labial, carro-chefe para elas. Então a gente sempre procura pegar nesse dia, a gente faz um coffee break, entrega para elas rosas. Isso a gente já vem há vários anos fazendo. Já virou tradição. Então a gente procura. Datas, eu acho que são muito importantes. Para quem trabalha dentro do marketing, independente da empresa, pode ser, vamos dizer assim, funciona demais. Então, Dia da Mulher, Dia dos Pais. Mas você é dentista. Cara, se eu fizer uma promoção pro Dia dos Pais, para você trazer o seu pai ou você, esposa, trazer o seu marido ali para fazer um tratamento, você ganha o paciente. E você acaba atendendo todo mundo. Você falou o quê? Atende crianças. Sim. Crianças com necessidades. Ou seja, a faixa etária da tua área é de quê? Antigamente eu fazia um programa de rádio chamava as mais dos 8 aos 80, ou seja, naquela época lá, já puxa. Hoje a gente atende, hoje na clínica nós atendemos a partir de 10 anos. Então os menorzinhos, a gente ainda indica para especialistas, por exemplo, em odontopediatria. Até porque muitas vezes, assim, por exemplo, crianças com autismo mais severo, muitas vezes ela tem que ser sedada. Aí tem que ser um especialista mesmo. Dentista, especialista, em um trabalho conjunto com médico, anestesiologista, então, mas na média de 10 anos até aí é o infinito, assim dizer. Bom, eu sei que você não precisa do marketing aqui, você veio mais para me dar marketing do que eu te oferecer algum tipo de publicidade, mas se você quiser passar direitinho o telefone de alguém que de repente não tenha te acompanhado ainda, que eu acho difícil, aqui em Parauapebas, mas tiver algum telefone que o pessoal pode tirar mais dúvidas, eu até tenho que a gente mudou o WhatsApp. Sim, o clube, essa questão do clube do Botox, a gente tem tido muitas pessoas, né, procurando, tirando dúvidas, e o que eu sempre falo assim, o paciente que tem o tempo de ir lá é interessante porque eu posso conversar, explicar melhor. Claro que pela internet a gente vai dar aquele parâmetro geral, mas lá a gente consegue ter uma explicação melhor. Nosso WhatsApp mudou, que a gente teve um probleminha. Então hoje é o 949-8129-9871. Que esse é o WhatsApp que você vai falar direto com as meninas lá do atendimento. Bora aqui que eu vou anotar também. O pessoal que está em casa, aproveita, pega o celular e anota aí. 949-8129-9871. 9871. O nome da clínica? É Top Dente. Nós ficamos Dente, isso. Na rua de Bola. Cara, eu e a Rebeca, assim, em consenso. Porque eu lembro que sempre foi Top Dente. Sempre foi Top Dente. Não, nós nunca mudamos o nome. Sempre foi Top Dente, desde o início. E aí, como é que foi a criação? Na verdade, sim. A gente, quando chegou, a gente procurou, deu uma olhada. A gente tinha alguns outros nomes, mas aí a gente viu que já tinha algumas clínicas aqui com esse nome. Com outro nome que a gente queria. Aí... Como a gente já tinha visto algumas, já tinha trabalhado um tempinho no Paraná e tal, aí surgiu essa ideia do Top Dente, aí a Rebeca ela é mais, posso dizer assim, refinada nessas escolhas, mas ela sempre... Qual mulher que não é, né? Aí ela falou, não, Jonathan, eu acho que ficou bacana, ficou um nome legal. Eu falei, então
E ficou muito objetivo. Ficou. Top dente, o nome curto, chiclete. E acabou, uma vez você não esquece, e acabou mas assim, a época que a gente fez uma campanha grande, colou a hashtag do Instagram do Meu Sorriso é Top Dente. Durante muitos anos aí essa hashtag funcionou muito. Aliás, você falou já aqui algumas vezes, eu já te perguntei de onde tu vieste lá do Paraná. Paraná. Como é que Cascavel. 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 Eu me formei em Cascavel. Rapaz, você sabia por que o nome da cidade, Cascavel? Vou puxar essa brincadeira não agora. Deixa eu aproveitar para te falar, como é que você descobriu Parauapebas? Lars, na verdade, Parauapebas apareceu na tua vida. na verdade, assim, eu tinha tios aqui há bastante tempo. Na verdade, que não tem nada a ver com a área de saúde. E aí, quando eu me formei, eu fui trabalhar em clínica popular. Meu pai não tinha condição na época de montar consultório. Então eu saí da faculdade e eu falei assim, e agora? O que eu vou fazer? Aí fui entregar currículo. Aí consegui emprego numa cidade de 40 quilômetros, que é Toledo. 40 quilômetros de Cascavel, pertinho. E aí fui chamado lá, né? No Cascavel, hoje, se eu não me engano, são 9 faculdades de odontologia. Então, assim, é uma enxurrada de gente se formando. Então, lá não tem espaço mesmo para você começar. Tive amigos que ficaram e hoje são grandes profissionais dentro da cidade, mas assim, tinha vamos dizer assim, um poder aquisitivo para começar dentro de um meio que era muito concorrido, mas você tinha como investir. Suporte ali. Aí é mais fácil. Então eu comecei lá e aí passou um tempo, meu tio falava, cara, vem pra cá. Eu falei, não, deixa eu pegar a mão, deixa eu me especializar. Não, você tá aí, você tá sofrendo à toa. E eu até, essa semana, tava comentando sobre isso. Meu primeiro salário, cara, o dono da clínica lá, ele me pagou tudo em cheque, cara, predatado. E naquela época se trabalhava, ainda se acontece muito hoje, mas graças a Deus já nem tanto. A gente recebia dentista por diária, se ia pra clínica popular, então era diária. Então a diária era R$50. Você trabalhava das 9 da manhã às 8 da noite, e aí você ia embora, porque você tinha 40 quilômetros de... E aí a gente pegava, então juntava 5 dentistas que eram de Cascavel e iam juntos no carro, alternava quem tinha carro, e naquela época a ajuda de gasolina era vintão, ele dava R$20 por dia para pôr a gasolina no carro. Só que aí você ganhava R$50, gastava 10 para almoçar todo dia, porque a clínica não dava almoço, então era R$40. Aí eu fiquei ali 2 anos e meio, né? Meu tio falava, cara, você tá aí dando Murro em ponta de faca. Murro em ponta de faca Mas foi indo, aí eu evolui lá na clínica, foi aumentando a diária, mas... Rebeca já estava na tua vida aí? Não, nós nos conhecemos, deixa eu ver, eu me formei em 2004 para 2005, a gente se conheceu, foi muito engraçado, porque a gente se conheceu, casou e veio embora, foi meio que assim, um mês atrás do outro, a gente se conheceu nessa clínica em 2006. Em 2006 a gente se conheceu, mais ou menos... em agosto, setembro, aí a gente começou a namorar, na verdade casou no dia 29 de dezembro de 2006, você não pode esquecer data, né? 29 de dezembro de 2006 a gente casou, e aí em julho a gente já tava aqui no Pará já tava quebrando a cabeça aqui. Foram desbravadores praticamente. Viemos pra cá. Eu lembro que quando nós chegamos, Lars, como a cidade cresceu e a odontologia também, nós tínhamos na época, 2007, 70 dentistas aqui, quando eu cheguei. Só? E a gente já falava assim, pô, é muito, né? 70 clínicas. E aí nós levamos ali, até conseguir alugar sala, aluguel naquela época era caríssimo. E aí não tinha dinheiro para reforma. Aí veio a história que o meu tio me deu uma mão. Ele falou, não, vamos fazer o seguinte, eu te dou uma mão aí, dou uma ajeitada, vamos achar uma sala, reforma para você parcela, a hora que você puder você vai me devolvendo. Falei, pá, mas os equipamentos, como que eu compro equipamento? Se eu não tenho nome, se eu não tenho crédito, acabei de sair da faculdade, não tinha movimentação de banco, porque eu ganhava de R$50 por dia, o que eu faço? Aí ele falou, não, financia no meu nome e a gente, né, à medida que o consultório, e foi assim, 6 meses pro consultório. Foi um tio paizão. Foi um tio paizão. Foi 6 meses até o consultório andar, literalmente, porque você monta uma empresa, você sabe, não é da noite pro dia. E eu lembro que assim, quando a gente conseguiu pagar, depois de 6 meses que abriu, eu consegui pagar uma parcela do financiamento, eu nunca saí tão feliz aquele dia, porque no início, quando abriu, a gente chegava a ficar uma semana lá dentro, sem entrar uma pessoa dentro do consultório. Caramba. Então você falou assim, não vai dar certo, esse negócio não vai dar certo, e aí você começa, porque assim, você tá endividado,
dependendo dos outros. Na casa de parente, eu lembro que eu chegava a abastecer com R$5 no posto. Falei, eu tenho R$5 aqui, colocar aqui. Na época dava, né, R$5. Você andava uns 2 dias que parou a peça com o carro. Hoje em dia... E aí foi. E aí surgiu a época dos convênios. Nós entramos nos convênios, que foi assim... A pessoa pode criticar muito o convênio, mas foi um dos fatores que levantou o consultório, foi o convênio, que me permitiu, assim, atender muito paciente, me trazer uma visibilidade, eu ter acesso às empresas. E aí que foi o que a gente fez de diferente, que na época ninguém fazia. A gente começou a ver que começou a chegar muita empresa, e aqui a cidade era muito dependente naquela época do convênio. A Vale, né, tinha a obrigação, a empresa vai abrir, mas tem que ter o convênio odontológico. O que eu fiz? Fui de porta em porta de empresa, fiz panfleto, e ela, ó, atendo convênio, atendo em horário diferente, se precisar ser à noite, sábado, horário de almoço, e a gente foi ganhando cliente aí. E ali só você e a Rebeca aí. Só eu e a Rebeca. Até 2012, era só eu e a Rebeca, até 2012. Aí 2012 que daí a gente resolveu dar uma aumentada no consultório, aumentou. Trabalhamos ali uns 4 anos, que a gente teve de 2 consultórios foi para 5. Mas aí a gente viu que, na verdade, assim, o enxugar um pouquinho e ficar dentro de um sistema menor... A qualidade de atendimento e a qualidade de vida de vocês também. Né? Mas, na verdade, Larissa, assim, hoje eu posso dizer que eu trabalho muito mais do que lá atrás. mas, assim, o trabalhar mais, mas eu tenho mais tempo para o meu paciente. Né? Porque na época, assim, quando você atende convênio, você precisa quantidade. Então, você atende muita gente. Hoje eu posso pegar um paciente, planejar um tratamento, e às vezes eu fico 4 horas atendendo esse paciente. Poxa. Só que assim, é um tratamento que eu consigo entregar para ele de alto nível, que é o paciente que às vezes, ó, eu tenho que resolver, por exemplo, 20 dentes, eu só posso vir 2 vezes aqui na sua clínica. Então, numa sessão eu vou planejar, fazer os exames que precisar, vou preparar todos os dentes, com 10, 15 dias ele volta e vai colocar todos os dentes de porcelana ou o que for preciso ali. Então eu consigo hoje, né, e tenho uma equipe que me dá, vamos dizer assim, aquele apoio. Então, por exemplo, parte básica, uma limpeza, uma restauração, tem o Roberto, tem que fazer um canal, a Gabriela tá lá fazendo, então a gente consegue equilibrar. Jonathan, hoje a gente conversou muito aqui sobre a questão da estrutura da clínica, o tipo de atendimento que você tem e tal, mas eu queria, numa próxima oportunidade, bater um papo contigo num outro aspecto da odontologia, claro, que é a falta de conhecimento da população dessa questão preventiva. Por exemplo, muito isso. A gente não cuida da nossa própria saúde bucal e isso acaba afetando a estética, acaba afetando a saúde, tudo, porque você come mal, né? Você dorme mal. Eu não vou citar nomes aqui, mas eu tenho pessoas hoje da minha faixa etária de idade que 80% da dentição ou é dentadura ou é implante por algo que você foi negligente lá atrás. E também outros aspectos, como por exemplo, pessoas que já veio com algum tipo de problema de saúde que acaba prejudicando a própria saúde bucal. Nós somos o país, na verdade o Brasil é o país com o maior número de desdentados. Se eu não me engano, no último estudo que teve, Larissa, a gente tem 40% da população já perdeu 1 ou mais dentes. Então, assim, a quantidade de gente que usa dentadura é muito, que o pessoal fala, você faz dentadura? Faço muita dentadura ainda. Porque tem paciente que às vezes não pode, por algum motivo, fazer um implante. É um tratamento bom? Você vai restabelecer estética, função. Mas a prevenção é um fator ainda, eu acho que é muito limitante. Ainda falta muita política pública de prevenção. Porque você deve lembrar, assim, antigamente tinha flúor na escola. Eu sei que aqui a prefeitura faz alguns trabalhos de conscientização. Vamos parecer, inclusive, que a prefeitura tem consultórios odontológicos dentro das escolas, tem o ônibus também. Eu acho isso muito bacana. Essa parte eu acho super importante, que não adianta. Porque eu lembro na época de faculdade, quando a gente ia visitar comunidades mais carentes, de você chegar numa casa e perguntar para a pessoa assim, quantas vezes você usa o fio dental? Aí a mãe olha e fala assim, moço, a gente só tem uma escova de dente para dividir para 4 pessoas. Sério? Aí você olha lá, o pai, a mãe e 2 crianças usam a mesma escova. E aí você tá lá no papel, você é aluno de faculdade, você não sabe o que está acontecendo naquela realidade. A pessoa fala assim, fio dental para eles é uma coisa de extraterrestre, que ele não tinha condição de ter uma escova. Surreal, né? Então, assim, a gente vê que essa parte da odontologia, vamos dizer assim, básica, ela não pode ser esquecida.
É o que eu falo, quando a gente se formou e fez o juramento, nosso primeiro fator é promover saúde da pessoa. Então você tem que, faça a estética, tudo mais, começa lá do básico. Se o paciente não fizer uma limpeza adequada a cada 6 meses, o cuidado, vamos dizer assim, aquela curva dele de problemas só vai subir, só vai crescer. Né? Então, como você falou, hoje a gente pega uma população aí de 40 a 60 anos que já perdeu muito dente que talvez não precisava. Como eu já ouvi aqui na clínica, há algum tempo atrás, um mãe chegar e falar assim, a criança tinha 12 para 13 anos, tinha que fazer um canal. O canal, claro, ele tem um custo um pouco maior, vamos dizer assim, é o que eu falo, é aquela velha história que você também falou, né, se a gente prevenir, uma limpeza é o tratamento mais barato que existe na odontologia, tanto para o dentista com o custo de ele fazer o trabalho, como para o paciente. Se eu faço limpeza com frequência, o meu dentista vai descobrir se eu tiver uma cárie inicial, alguma coisa. Então essa mãe chegou, filho, com dor. Fizemos o raio-x, vai ter que fazer canal. Menino, 13 anos. Mas não é de leite? Não, ele já não tem mais dente de leite, é dente permanente. Aí a mãe olha e fala assim, não, tira. Tira que quando ele tiver 18 anos ele coloca uma pontezinha de grampo que nem a minha. E assim, é a realidade. É cultural também. Então assim, é uma realidade que tem que ser mudada, né? Então eu falo assim, a gente tem hoje, até eu não sei, hoje eu acho que hoje está era o Dr. Lucas, eu não sei se acho que é o Matheus que está hoje na coordenação da odontologia aqui. São caras... Do município. Do município, que era o Lucas, se eu não me engano é o Matheus. Mas assim, são caras que têm uma mente muito aberta, que têm feito um trabalho, é o que eu falo assim, uma coisa que a gente não pode, isso nada a ver com política, pessoal, tá? Não me entendam de maneira errada aqui, porque se fosse para falar mal também, em alguns aspectos eu ia falar. Mas na odontologia eu posso falar por ter conhecimento de vários colegas que trabalham. Nós temos dentro das redes, das unidades básicas de saúde, material de primeira linha, Laércio. Tem UBS que usa resina que a gente usa no consultório particular. Que tem consultório particular na cidade que não tem essa resina. Que é resina caríssima, assim. E é de primeira linha e o pessoal faz um trabalho. É o que eu falo. Se você se dispõe a ser um funcionário público, um dentista, faça por jus ao teu trabalho. É óbvio que tem profissionais que às vezes o paciente fala, mas eu fiz lá, não deu certo. Tá, a gente não sabe o que aconteceu. Mas que a gente tem, assim, materiais e uma política bem planejada aqui na cidade, isso eu posso dizer que sim. Eu tenho visto ultimamente, para a gente caminhar já para o encerramento do nosso bate-papo, mas eu tenho visto aqui 2 profissões, eu não sei te explicar exatamente o termo, mas tem gente demais. Sim. Né? E você não consegue vaga para trabalhar, né? Principalmente na área pública. Eu quero falar aqui de advocacia para você ser procurador, né? Trabalhar no departamento da área jurídica dentro da estrutura física do município, não por causa das demissões. Sim, já tinha gente demais em vários setores. E a outra é a odontologia. Fiz assim para me tentar contratar alguns amigos aí dentro da estrutura da prefeitura, mas já tem odontologista demais. É o que tu disseste agora há pouco. Tem toda unidade de saúde tem uma clínica odontológica, praticamente, né? Na UPA a gente tem dentista de plantão 24 UPA e no municipal tem dentista de plantão 24 horas. Eu nunca trabalhei vinculado à prefeitura. Sim. Mas assim, os colegas que trabalham, pelo menos os mais próximos meus, eu sei assim, são pessoas de altíssima qualidade. E UPA e o municipal é 24 horas, tem dentista de plantão 24 horas. Então... E ainda assim é complicado montar um consultório hoje particular, né? Sim. O que pesa mais, Laércio, hoje na odontologia, na verdade, é o nosso custo, vamos dizer assim, o custo físico de equipamento. Porque, por exemplo, assim, um exemplo banal, mas você se forma médico, você compra o jaleco, um estetoscópio, e o salário é bom. E você está pronto para trabalhar. Né? Você pega uma salinha, tem uma mesa e você vai consultar teu paciente. Claro, diferente de clínica que tem que fazer exames, né? E demais. Agora o dentista já começa assim, você já chega, você tem que ter uma cadeira. Para a cadeira funcionar, você tem que ter um compressor. Mas aí se eu tiver a cadeira e o compressor, eu preciso comprar as canetas, que são o motorzinho. E assim vai. Então o custo é caro. E é tudo caro, porque a maior parte é importada. Então assim, nos últimos 2 anos, 3, depois da pandemia, subiu em média pra gente 35%, 40%.
Você tem noção, hoje uma caixa de luva voltou para faixa de 25, 28 reais. Mas na pandemia a gente chegou a comprar a caixa de luva a 120. Assim, uma coisa que não só nós, né? Todo mundo sofreu com isso. Mas uma coisa que eu acho legal do que você falou, que é um ponto assim, que eu falei no início, né? Abriram 2 faculdades. Até o mês passado eu estava coordenando um dos cursos de odontologia. Mas aí, em virtude de realmente assim, não conseguir tempo para... Porque eu falei pro pessoal, ou eu me dedico 100% ou eu não consigo, porque eu não estava conseguindo conciliar trabalho, E casa, filha pequena, não adianta. E aí muita gente me criticou na época, falou, você vai coordenar um curso, vai pôr mais gente para concorrer. A primeira coisa, eu acho assim, na tua profissão, você que trabalha certo, você não tem que se preocupar com o teu concorrente, porque a partir do momento que você se preocupa com o teu concorrente, o teu negócio não vai para frente. Você vai ficar se espelhando no cara e muitas vezes assim, a velocidade de crescimento dele é diferente, é o que eu falo. As referências minhas, por exemplo, São Paulo, por exemplo, principalmente o Rafael Puglisi, que é um cara assim que eu tenho acesso, posso dizer que é amigo, o cara que tem lá, é o dentista do Neymar, da Juliette, e eu converso com ele pelo WhatsApp, ele me dá dica, adianta, faz assim, olha isso daqui. Pô, o cara tem na garagem carro de 2 milhões, 3 milhões, e eu não tem como dizer assim, pô, mas eu não consigo tô aqui há 16 anos e eu não vou ter uma Ferrari. Cara, tendo essa estrutura, né? São realidades diferentes e uma curva de crescimento diferente. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua história, né? E o que um colega também de Ribeirão Preto, que é o Fernando Silveira, é um dentista assim, muito pé no chão, que ele fala, é assim, faça sempre o teu melhor o que você tiver na tua mão. Mas eu não tenho a melhor cadeira. Não tem problema. O teu paciente vai ser atendido da mesma maneira. Se a minha cadeira for a mais luxuosa ou a mais simples, o tempo do paciente ali, quem vai fazer ele melhor é o teu tratamento, vamos dizer assim, cordial com esse paciente. Então, é isso que eu gosto muito hoje, de eu ter mais tempo com os meus atendimentos, que o pessoal até brinca que eu sou meio que um psicólogo. Porque aí o paciente chega lá e me conta, olha, mas eu tive problema com a minha esposa, aí você vai lá aconselha. Aí você acaba virando, assim, a Rebeca que até brinca, ela fala, mas você fala demais. Eu falo, mas é que, assim, eu gosto de sentar, conversar com o paciente, que eu preciso entender também o que está se passando, porque às vezes o paciente ele vai lá para procurar um clareamento, mas às vezes ele quer um conselho, ele quer trocar uma ideia, ele quer contar uma história, ele está com um problema no trabalho, quer ser ouvido. Então, assim, você ser rude ao ponto de, não, senta aí, vou deixar o teu dente branco, você me paga e vai embora, não dá, né? Então eu acho assim, e aí só complementando a questão das faculdades e do campo de trabalho, Lércio, é a velha história assim, tá cheio de dentista? Tem, hoje nós temos mais de 300 e, se eu não me engano, a vigilância sanitária registrada são 347 clínicas por aí. Na cidade. Clínicas, né? Entre consultórios e clínicas. Aí clínica você conta que tem clínica que tem 3, 4 dentistas. Mas assim, é muito profissional. Mas tem espaço, que aí o pessoal critica. Mas vai abrir. Abriu faculdade de Marabá e abriu aqui. Gente, não quer dizer que o pessoal vai ficar aqui. Mas se tiver que ficar, ele vai conquistar o público dele, ou ele vai trabalhar em outro consultório. E tem campo para todo mundo, né? A gente está falando agora um pouco que 40% da população brasileira é desdentada. É o que eu falo. Então, assim, o problema é que hoje o aluno de odonto, que eu via essa realidade na faculdade, você entra muito iludido, né? Você vê uma rede social com alguns grandes nomes, mas também assim, o cara tem uma história lá para trás para ele chegar onde ele chegou. E aí você acha assim, não, aquele cara ali, não, eu vou sair da faculdade, vou fazer harmonização, vou fazer lente e vou ficar milionário em 2 anos. Na minha época, puxando pro meu lado, que esses dias eu contei isso pro meu pai, ele tava dando risada de novo. Quando eu saí da faculdade, o meu sonho era assim, não, eu vou trabalhar 1 ano, vou economizar, vou diminuir, né, vou num restaurante mais barato e tal. Em 2 anos eu quero comprar um apartamento e meu sonho era ter um Audi A3. Resultado, eu fui ganhar diário de R$50. Eu consegui comprar um golzinho financiado, todo estrupiado lá, mas me servia. Falei, então assim, a realidade é a do momento e você vai dando seu passo, vai criando. Não é fácil, não é. É o que eu falo, existem altos, existem baixos, ninguém tá lá em cima sempre. Mas um conselho que eu posso deixar aqui, independente da minha classe odontológica ou para os empresários que a gente conhece ou que muitas vezes eu só conheço por rede social, eu acho que a gente está numa cidade que a gente tem muita vantagem em relação a outros lugares. Sim.
Não adianta só a gente reclamar, porque a política é isso, porque a Vale não faz. Gente, a gente tem que fazer o nosso trabalho, a nossa... não tá contente, tá cada um faz a sua parte na sociedade, não tá contente com a cidade? Bora então, se candidata, vai cobrar do político que você elegeu, né? E essa questão que eu acho muito importante é firmar parcerias. É você ajudar o teu próximo, o teu colega. Porque essa rede funciona muito, Lars, funciona muito. Eu acho que é essencial. Eu tava dando um exemplo deles conversando com meu filho, tá até aqui o João, a gente andando no carro, tem internet, TikTok, o Instagram, tem umas historinhas rápidas, e tem uma história do camarada que chegou numa cidadezinha pequena, foi se hospedar no hotel, quanto que é a diária? Não, é R$200. Caramba, bicho, mas eu preciso ver uma situação bem ali, talvez eu nem fique aqui. Eu vou ficar aqui, vou deixar minha mala aqui na recepção. Tá aqui os R$200. Se eu voltar, eu fico o dia todo aqui e tal, e vou embora amanhã. Mas se eu não voltar, você me devolve o dinheiro? Não, eu devolvo, pô, tranquilo. Aí o dono do hotel, eu fui lá e pagou uma loja que ele estava devendo. Essa loja já estava devendo outro cara, que estava devendo outro, que estava devendo outro. O outro também estava devendo o hotel. O cara pegou R$200 de volta. Pouco tempo depois, o camarada que ia se hospedar e falou, bicho, você desculpa aí, mas eu preciso ir embora e você me devolve o dinheiro? Não, pô, tá aqui seu dinheiro, você pode ir embora. Mas o dinheiro já tinha circulou, todo mundo foi beneficiado e o camarada foi embora. Exatamente, e uma coisa que a gente tem que ter em mente é assim, a gente não tem que esperar ninguém fazer nada pela gente. Isso, ninguém vai ganhar nada de graça, né? É o que eu falo, não tem como a gente não fazer ligação política. Né? Mas é o que eu falo. A gente depende da política. Se a gente não tiver essa consciência, tem gente que diz assim, eu tenho uma empresa aqui, eu presto serviço para fulano, para meu... Eu não dependo de política. Mas todos nós dependemos. Porque é o que eu falo, a cidade é dependente de uma prefeitura bem gerida, a Vale produzindo, querendo ou não, a gente tem essa dependência dessas duas áreas. E todo mundo está no mesmo barco. Então não adianta a gente apedrejar um lado ou outro. Cara, você tem que fazer um negócio que cresça pra todo mundo. E fazer o que gosta. E fazer o que gosta, exatamente. Igual você faz. Amém. Que Deus me dê energia por muitos anos. A profissão dele com uma garra, com uma vontade de estar... O que eu falo, eu acho que assim... Já me perguntaram, até minha filha esses dias perguntou, papai, mas se você não fosse dentista? Eu falei, filha, não sei. Não sei, porque hoje se fosse escolher novamente, eu escolheria odontologia. Ela me trouxe assim muita coisa, eu aprendi demais, Laércio. Posso dizer assim, eu já peguei vários casos assim que você termina o tratamento, você vê o quão você mudou a vida daquela pessoa, sabe? E já tive casos assim de um paciente terminar com um abraço que você fala assim, cara, acabou, posso ir embora hoje que ganhei a vida aqui, porque você vê que por causa de um detalhezinho mudou a vida daquela pessoa. E a pessoa fala, mas é só um dente, não é. Melhora tudo, né? Melhora tudo. Qualidade de vida do cara. Porque você vê assim, já vi histórias, né? Graças a Deus não tive nenhum paciente que chegou a esse ponto, mas de marido ou esposa deixar o marido, ou o marido deixar a esposa, porque descobriu, escondia, e aí descobriu que ela usava dentadura. E aí, tipo, não quero mais você, porque você usa dentadura. Como eu já tive casos, assim, de paciente chegar e falar, doutor, se o meu marido pedir pra entrar, fala que não pode, porque eu não gosto que ele veja os meus dentes e tal. Mas é normal, acontece, né? A gente tá ali, é o que eu falo, o nosso tratamento ali dentro, ele o que aconteceu ali, morreu ali. Uma relação entre... Então, nunca, que nem a paciente falou, eu falei, nunca. Eu falei, até na hora de detalhar o tratamento, ela falou, se o senhor puder colocar só os valores, mas não fala o que foi feito, com medo, com vergonha. Mas cada um. Né? A gente não sabe o que aconteceu, qual foi a situação dela para também, vamos dizer assim, perder um dente ou usar uma dentadura. Então não tem como julgar alguém, né? Maravilha. Cara, satisfação te reencontrar. Não, muito bom, Lars. Espero que depois desse encontro a gente... O que eu brinco com o Cardoso, com a Rebeca, eu falo assim, a cabeça não para. Eu queria ter tempo para poder criar mais... Mas eu espero que desse encontro a gente crie alguns projetos novos aí. Eu vou te fazer um convite para a gente sentar, conversar, tomar um café e sentar junto com o Cardoso. E a gente tem umas ideias muito legais aí, eu acho que... E cara, Cardoso, dá mais um oi aqui, cara. Você já foi citado 200 vezes aqui. Esse cara é um irmão, é um irmão que a vida me deu.
Rapaz, aqui é parceiraço. E aliás, tem uma experiência do cacete com podcast. Também você tinha um podcast, Peba. Podpebas. Podpebas, né? Os primeiros aqui na cidade. Talvez o primeiro, né? Se não o primeiro, mas um dos primeiros aqui em Parabéns. Deixou uma história extraordinária aí. Pô, queria depois poder contar aí. Não, com certeza. Poder Porque eu contar puder ajudar também aqui com a estrutura, pode me chamar que eu tô pronto. Tô sendo vizinho praticamente, né, John? O Carlos tá do ladinho da clínica lá. Depois eu vou te fazer um convite aqui pra gente Com certeza. formalizar Já esse aceito. um bate-papo já. Já aceito. Ótimo, gente, obrigado. Obrigado, Laércio. Muito obrigado. Ter podido te trazer. Não, imagina, meu amigo. Você sabe que o que eu falei, quando você mandou a mensagem, eu falei, Rebeca, eu na hora já aceitei. Eu falei, fazia tempo que eu queria conversar. A gente deve, porque o problema assim, a correria da vida. Que eu falo, 2008, a gente se encontrou, conversou. Naquela época, você não tem noção do quanto você me ajudou, Laércio. Ali no início, com divulgação, naquela época da Arara Azul, o que eu falo e são coisas assim que muitas vezes a gente não encontra a pessoa tão frequentemente para poder retribuir o favor. Mas ser um cara que a hora que você precisar, viu o João aqui, que o João eu conheço também há muitos anos. Grande pé. O Joãozão aí, muito bom mesmo. Show de bola. Eu me emociono fácil, então melhor acabar o programa. Pessoal de casa, bom final de semana. Obrigado, Jonathan. Obrigado, gente. Obrigado, meu irmãozão Cardoso. Obrigado, Pé. Bom final de semana, gente. É sexta-feira com mais um podcast. Valeu, tchau, tchau.